sexto ano, nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu no primeiro bimestre aqui na Copelg. A gente vai fazer uma voltinha sobre a pré-história americana, nós vamos ver também a questão do crescente fértil, da grande região da Mesopotâmia e dos 5 povos que habitaram essa região e também do Egito Antigo. Então, para a gente começar, vamos voltar um pouquinho lá na pré-história. Um bom historiador, ele precisa de fontes históricas, escritas e não escritas. E dentro dessas fontes históricas, a gente vai montando a cronologia do ser humano na Terra, o que ele fez, por onde ele passou, como ele viveu. E dentro dessa pré-história americana, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um grande conflito. O Piauí e Minas Gerais estão numa disputa para ver aonde o homem pré-histórico esteve primeiro. Por que Piauí e Minas Gerais estão nessa briga e ainda não se chegou num consenso? Bom, eu vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia. Esse pedaço de carvão e esse osso, eles têm a mesma importância histórica para o historiador? Para o historiador tem. Para nós não, são 2 objetos sem muita serventia. Mas para o Piauí e para Minas Gerais, a briga está justamente aí. A Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico, que é um local onde tem vários sítios arqueológicos, que vai desde ossadas de animais, a fogueiras, a pinturas rupestres, está na disputa porque lá foi encontrada uma fogueira de aproximadamente 50 mil anos e nessa fogueira existe fossilização de ossos de animais. Então, qual é a ideia? De que ali foi uma fogueira feita por humanos, aonde eles fizeram ali o seu alimento, onde eles cozinharam. Já em Minas Gerais, em Lagoa Santa, foi encontrado o crânio de Luzia. E esse crânio, ele está datado em aproximadamente 12 mil anos. Então a disputa está ali. São Raimundo Nonato, no Piauí, acredita que o homem pré-histórico pisou primeiramente nessa região há mais ou menos 50 mil anos, porque encontraram essa fogueira, que é o artefato mais antigo pré-histórico da região. Minas Gerais não aceita essa ideia porque acredita que tem que ser uma ossada humana ou fragmentos de ossos humanos. Simplesmente fogueira eles estão querendo descartar porque diz que a própria natureza pode fazer uma fogueira, acontecer um fogo natural. Porém, essa fogueira, essa paleofogueira, ela tem ossos de animais nela. Então, que dá uma ideia de que seja um fogão antigo. Então, a pré-história brasileira, ela está nessa disputa. Mas, independente disso, ela conseguiu derrubar uma teoria, que é a teoria de Clovis, que até então acreditava-se que a América do Norte tinha supremacia da pré-história, aonde lá na região de Clovis tinham se encontrado fragmentos de ossos humanos que comprovava que o homem americano tinha começado o seu trajeto por ali. E agora, com esse de 50 mil anos e esse crânio de mais ou menos 12 mil anos, está botando por terra a teoria de Clovis. Então surgiu agora uma outra, que é a teoria pré-Clovis. Dentro dessas teorias, a gente tem também as 2 hipóteses da chegada desse homem às Américas. A primeira hipótese dela é que eles vieram através do Estreito de Bering, que foi no período das grandes glaciações, quando houve o congelamento desse estreito, e aí o homem passou da Ásia para a América nesse estreito congelado. A segunda hipótese é que ele veio de ilha em ilha, em pequenas embarcações, até se chegar na América do Sul. Então são as 2 hipóteses que a gente tem, da teoria pré-Clovis já, não é mais só a teoria Clovis. O que tem de diferente nessas 2 hipóteses? Na primeira hipótese, que é através do Estreito de Bering, esse povo, eles são chamados de mongoloides, ou os mongóis, e eles vieram da Ásia. Pela teoria das pequenas embarcações, são os negroides, e eles vieram da África. Então a gente não tem uma certeza absoluta, porque os arqueólogos, estudiosos, historiadores e cientistas ainda estão buscando confirmações. Então, a nossa pré-história americana, ela é envolvida nessas questões de hipóteses, que a gente não consegue ter uma verdade absoluta ainda. Dentro dessa pré-história, onde os homens, os hominídeos, eles eram nômades, eles viviam de um lugar para o outro, caçando, pescando, coletando, eles
fugiam de catástrofes naturais, eles fugiam de animais. A gente consegue fazer um mapeamento do surgimento da agricultura, que quando eles passam a produzir seu próprio alimento, passam a domesticar os animais, eles também passam a ter moradia fixa. E aí assim nascem as grandes civilizações que a gente vai ver já já. Mas como eu falei agora do surgimento da agricultura, ela foi feita por mulheres. A hipótese mais assertiva é de que a agricultura surgiu graças às mulheres. Como assim? Os homens, eles caçavam e eles afugentavam os animais. E as mulheres praticavam a coleta dos frutos. E com essa prática de coletar frutos, elas passaram a observar que certos grãos, certas sementes germinavam. E que isso poderia também ser feito no local mais próximo aonde eles estavam. Que aí surge a agricultura. Esses povos vão passando a ser sedentários, se organizando em tribo, e nessa organização em tribo é feita sempre próxima a grandes rios, porque eles vão ter água e eles vão ter também uma região úmida, aonde eles vão conseguir fazer esse plantio de maneira correta. E aí a gente vem falando de uma região que é muito estudada, que é o Crescente Fértil. A região do Crescente Fértil recebe esse nome porque ela é banhada por 3 rios, o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Nilo. O Tigre e Eufrates banham a região chamada de Mesopotâmia. E na região da Mesopotâmia existiram 5 povos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Já na região do rio Nilo, a grande civilização egípcia, das grandes pirâmides. Então, o Crescente Fértil, que hoje é a região onde pega o Iraque, o Irã, o Kuwait, essa região ali, era a região onde o homem passou a ser sedentário. Dentro do Crescente Fértil, havia um período de cheia, onde esses rios depositavam humus na terra, fertilizavam essa terra, e quando esses rios baixavam, essa terra estava propícia para o plantio. Então foi dessa maneira que começou a sedentarização do ser humano na Terra. Quando a gente passa a ter um local fixo, a ter uma moradia fixa, já tem a agricultura, também se tem o pastoreio e a domesticação de animais. Animais são domesticados tanto para alimentação como também para a proteção, que é o caso do cachorro, que até hoje a gente tem como proteção. Quando se tem uma tribo de pessoas juntas, há um excedente da produção, há a necessidade de negociar e de organizar essa produção. Aí vai surgir o comércio e vai surgir o poder político dentro dessas cidades. Dentro desse poder político, dessas organizações, a gente vai observar que tem umas que são mais ferrenhas, são mais agressivas, e outras comunidades são mais leves, não tem tanta agressividade. Como, por exemplo, os assírios, lá na região da Mesopotâmia, eles eram guerreiros, porque eles tinham que defender o seu território. Que território era esse? Próximo ao rio Tigre e o rio Eufrates. Já os sumérios, eles estavam mais light nessa questão da guerra, eles estavam mais preocupados em organizar o seu grupo, o seu reino. E aí eles vão ter que criar uma maneira de contabilizar essa produção, de contabilizar esses animais, e assim vai surgir a escrita. A primeira forma de escrita surge com os sumérios, que também é o primeiro povo que se organiza em forma de cidade. Depois vem os acádios, que eles vão conseguir organizar e unificar essas cidades e estados. E os amoritas, que também são chamados de babilônicos ou a Babilônia, eles vão conseguir criar o primeiro código civil, o primeiro código de leis, que é o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, e por último vem os caldeus, que eles vão ser belicistas, ou seja, eles vão se armar, eles vão conseguir montar um arsenal de guerra, eles vão, através desse arsenal de guerra, conseguir dominar povos, e aí eles vão se destacar pela questão da escravização dos povos, e assim vai surgir o primeiro império babilônico. Então esses 5 povos, sumérios, caldeus, assírios, acádios e babilônicos, são o início das grandes civilizações.
na região da Mesopotâmia. Esses povos mesopotâmicos, eles vão se organizar de maneira hierarquizada. O que é isso? Quem manda e quem obedece. Eles vão se organizar em dois grupos, o grupo dos dominantes e o grupo dos dominados. Quem é que está no grupo dos dominantes? Nós vamos ter lá os chefes reais, os sacerdotes, os guerreiros, os altos funcionários e os comerciantes. São os dominantes. E quem são os dominados? Os trabalhadores e os escravos. Os camponeses, que trabalham na roça, e os escravos, os que são, de certa maneira, escravizados ou por dívida, ou por guerra, ou até mesmo por resistência. Então, dominantes e dominados, aqui vai começar a segregação social dentro da humanidade. A outra civilização que surgiu no Crescente Fértil, e aí ela é bem mais conhecida porque ela nos deixou uma das 7 maravilhas do mundo, é o Egito. A civilização egípcia, ela foi feita toda às margens do rio Nilo. E por que as margens do rio Nilo? Primeiro, porque eles tinham que canalizar a água para produzir a agricultura. E segundo, que as margens do rio Nilo tinham papiro, que era uma planta na qual eles conseguiram transformar em papel. Um dos primeiros tipos de papel da humanidade através do papiro ali no vale do rio Nilo. Por que eles queriam papel? Eles precisavam para fazer as anotações do reino. Agora, o reino ele tem um faraó. O faraó ele é monárquico, hereditário, soberano e acreditava-se que ele era enviado dos deuses, ou seja, um semideus. Então ele tinha um poder absoluto político, econômico e religioso dentro da comunidade egípcia. Por eles acreditarem que eles eram enviados dos deuses, eles também acreditavam na vida após a morte. E aí eles vão criar uma técnica de mumificação, ou seja, quando os faraós morriam, ou quando outras pessoas da classe dos dominantes, morriam, eles faziam a mumificação dos corpos, que poderia durar até 90 dias, onde embalsamavam esses corpos, colocavam em sarcófagos e os faraós iam ainda ser sepultados dentro das grandes pirâmides. Por que tudo isso? Porque acreditava-se que na próxima vida eles iriam precisar daquele corpo, eles iriam precisar daqueles bens. E muitos dos faraós foram enterrados com suas riquezas e com seus escravos. E alguns deles com as próprias esposas. Então até elas eram sacrificadas para poder ser enterradas junto com o faraó, na crença que na próxima vida estariam todos juntos. Graças ao processo de mumificação, hoje nós temos como herança egípcia a medicina, a matemática, as ciências humanas hoje conseguem ter uma noção maior de anatomia e de funcionamento do nosso corpo, porque começou lá, nesse período, onde fazia-se a mumificação dos mortos. O Crescente Fértil hoje é uma região onde existem diversos conflitos, e os conflitos são agora pela questão do petróleo. Palestina, Irã, Iraque, Kuwait, toda essa região aí é a região do Crescente Fértil, que foi promissor no passado, onde surgiram as grandes civilizações, mas que hoje é uma região onde ela está envolta a guerras, a conflitos, por causa de uma briga capitalista pelo petróleo. Então, minha turminha, o que vocês precisam saber nesse bimestre? As hipóteses da chegada do homem às Américas, como que isso aconteceu, por que essa briga entre Piauí e Minas Gerais que nunca se chega a um acordo, como foi que iniciou-se a sedentarização e se chegou às grandes civilizações, e as duas grandes regiões que deram início a essas civilizações, que é a região da Mesopotâmia, onde eu tenho 5 povos, um passa a dominar o outro, cada um com uma característica diferente, os guerreiros, os bélicos, os intelectuais da questão da escrita, do código de leis, que é o código de Hammurabi. Então essas 5 nações, elas acabam nos mostrando o início do que seria uma civilização hierarquicamente organizada. Então, o Crescente Fértil, ele pega os povos mesopotâmicos e ele pega também os egípcios.
O que o Egito nos deixa de legado? A anatomia, a medicina, a matemática, a arquitetura, que as pirâmides do Egito até hoje é um grande mistério, é um grande enigma como elas foram feitas. Então, da pré-história americana até o Crescente Fértil, essas duas grandes nações, a mesopotâmica e a egípcia. É esse o nosso assunto. Eu espero que vocês acompanhem na plataforma SAS, que acompanhem na TV Copel o assunto e que todos os dias vocês dão uma olhadinha o que tem de novidade, o que tem de atividade para vocês, para que não percam tempo e também não percam conteúdo nesse período que a gente está em isolamento social.